Jesus. É assim que eu te oro, Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, galera. Boa noite, galera. Só aumentar um pouco mais a voz, né? Muito obrigada pela apresentação. Como foi curta, eu quero falar um pouco mais de mim, porque eu acho que muitos de vocês não me conhecem. Eu me chamo Sofia, eu tenho 22 anos e eu tô aqui na IBVA desde que eu tenho 4 anos. Então, tem muito tempo. Eu já fui do Kids, já fui pro Kid Mais, depois eu fui pro Juniores, depois eu fui pro Adolas e agora eu estou nos Jovens. Eu tenho um irmão que, se ele estivesse aqui, porque ele não mora aqui mais, ele seria adolescente. Alguns de vocês devem conhecer ele, talvez. O nome dele é Arthur Maranhão. Mas ele tem 17 anos, mas ele não está aqui, infelizmente. Mas eu mandei o... Eu nem sei se eu poderia falar isso, mas eu mandei o link para ele assistir. Aí. E eu estou atualmente cursando medicina. Então, um briefingzinho de quem sou eu. Já deram um spoiler aí do que eu vou falar. Eu dei o tema para a pregação hoje de Corra a Corrida que Vale a Pena. Kátia, eu queria o tempo, se você pudesse colocar só para dar um norte, por favor. Então, hoje eu vou falar sobre esse tema. E antes de ministrar, né, antes até de saber o tema, Deus falou muito ao meu coração. Então, eu estou falando aqui algo que Deus já rasgou o meu coração no secreto e trabalhou muito e ainda continua trabalhando. É um processo, né? A gente está nessa corrida aí que vale a pena e que eu vou estar falando um pouco com vocês. Antes de começar, eu queria convidar vocês a abaixar a cabeça. Se alguém está no celular, guarda o celular. Nesse momento não é para usar o celular, esse momento é para a gente estar em reverência diante do Senhor. E eu queria que vocês fechassem os olhos, abaixassem a cabeça e tivessem agora em espírito de oração. Vamos orar para estar começando, amém? Senhor, muito obrigada, Pai, por essa noite. Muito obrigada, Senhor, por esse louvor abençoado. Muito obrigada porque a Tua presença, ela é real e ela está aqui nesse lugar. Obrigada, Senhor, porque eu tenho certeza que essa palavra não veio do meu coração, mas ela veio do coração do Senhor. Eu tenho certeza, Jesus, que o Senhor tem uma porção para essa noite. O Senhor está aqui. E eu te peço que os nossos olhos possam estar, Senhor, abertos, que os nossos ouvidos possam estar abertos, Jesus, e que a gente possa estar atento, Senhor. Eu quero repreender no nome de Jesus toda distração, Senhor, e eu quero te pedir, Deus, que a Tua vontade seja feita nessa noite. Recebe, Senhor, toda adoração, em nome de Jesus. Amém. Então, galera, para falar, né, um pouco dessa corrida que vale a pena, eu queria pedir para quem trouxe a Bíblia, abrir em Hebreus 12, que a gente vai estar lendo aí o primeiro versículo de Hebreus 12. Vou dar um tempo aí para vocês abrirem. Já vi que algumas pessoas trouxeram a Bíblia, isso é muito legal. E aí eu vou ler. Lá em Hebreus 12 diz assim, ó: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, vamos parar por aí nesse instante agora, só vamos ler esse primeiro versículo e vamos aqui pensar. Antes de começar, eu queria trazer um breve contexto. O autor de Hebreus, o primeiro versículo começa com portanto, então ele está trazendo uma continuação. Hebreus 11, para quem sabe, para quem não sabe também, fala a história de vários personagens da Bíblia que são chamados os heróis da fé, certo? Então, o que Hebreus 12:1 no inicinho aí está falando uma vez que nós estamos rodeados por tão grande testemunha, então essas testemunhas foram os heróis da fé que a gente tecnicamente acabou de ler, né? Abraão, José, vários deles que a gente conhece foram citados, dizendo assim, olha, eles correram uma corrida que foi proposta para ele e eles foram aprovados. Essa corrida que vale a pena correr e que foi proposta para a gente também, porque aí está falando, aqui está falando, corramos com perseverança essa corrida que nos é proposta. Então, os heróis da fé também tiveram essa corrida e nós hoje temos uma corrida a se correr, certo?
Então, essa corrida vale a pena. Toda a história que está contando de Hebreus 11, está falando dos heróis, ele fala assim, ó, vale a pena correr essa corrida, vale a pena confiar no Senhor, tá? E aí, quando a gente olha para esses homens, talvez a gente pense assim, poxa, esses homens devem ser literalmente heróis, né? Porque a Bíblia coloca eles como heróis da fé. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é que quando nós olhamos para nós mesmos e quando nós olhamos para os personagens da Bíblia, nós encontramos pessoas falhas, pessoas que muitas vezes se assemelham a nós. E assim, o que é que tem de diferença, né, neles? O que destacou eles para eles serem descritos como heróis? Tem um doutor puxando, né, nem sei como é que sardinha, sei lá, sardinha? Que para o doutor, né, que eu faço medicina e eu gosto dessas coisas, o psiquiatra chamado Jonatas Leônio, ele falou essa frase que me chamou muita atenção uma vez. Ela me marcou e me impactou muito, então eu queria trazer aqui. Ela fala assim, os que confiam no Senhor vão mais longe que os melhores. Vocês entenderam isso? Tipo assim, meu Deus, para mim, quando eu li, eu falei, Maricuco, meu Deus. Os que confiam no Senhor vão mais longe do que os melhores. Em um tempo que a gente está tão preocupado com a nossa produtividade, com o nosso desempenho, o doutor citou aqui e falou assim, olha, aqueles que confiam no Senhor vão mais longe do que os que têm um treinador, os que têm um fisioterapeuta para fazer o fortalecimento, os que têm, não sei, que mais? Me ajuda aí, o que um treinador, uma pessoa que está correndo tem? Não tem ninguém do esporte? Melias, você que joga bola. O que uma pessoa que joga bola precisa? Precisa de um coach, certo? Treinador. Precisa de um time bom também. Preparador físico, sim. Então, assim, o que esse doutor está falando aqueles que confiam em Deus vão mais longe, alcançam um melhor desempenho do que todos esses que têm treinador físico, que têm todo um preparo. E aí, o que eu fiquei pensando enquanto eu construía, né, essa pregação, eu fiquei assim, poxa, mas por que será que, mesmo que a corrida vale a pena, mesmo que a gente tenha essa confiança no Senhor e essa certeza de uma recompensa no final e de que a gente vai mais longe do que qualquer outro, porque muitos desistem no meio do caminho. Eu não sei se você conheceu alguém ou se você lembra agora de alguém que estava aqui na igreja, mas que infelizmente se desviou. Ou alguém que estava ansiando por conhecer o Senhor, mas nessa busca, infelizmente, parece que não sei, desistiu? O que foi que aconteceu? Você conhece alguém assim? Que estava querendo conhecer o Senhor, que já estava nessa corrida intensa, mas infelizmente parou? E aí, eu fiz essa pergunta, por que tem gente que desiste da corrida? Ela vale a pena, eu acabei de falar isso, eu acabei de dizer que tem uma recompensa. Tem vários heróis da fé que estão dizendo assim pra gente, ó, vai ser bom, tem uma recompensa no final. E aí? E nisso que eu fiquei pensando, né, eu fiz essa pregação e agora a gente vai começar, mas antes de começar, eu quis ilustrar. Então, eu trouxe uma mochila, vou pedir para a Rebequinha trazer essa mochila aqui. E o que eu quero que vocês façam eu quero que vocês imaginem, coloca aqui em mim. Eu quero que vocês imaginem que a gente vai para uma trilha. Obrigada, Rebequinha. A gente vai para uma trilha e eu quero que vocês pensem aí. Vou dar 1 minuto para você falar com a pessoa do seu lado. Pensando assim, o que você levaria nessa trilha? Você vai para uma trilha, fazer uma corrida. O que seria essencial para você levar? O que você vai colocar na mochila? 1 minuto eu vou dar aí para vocês pensarem. E aí, pensaram? É só essencial, tá? São 2 coisas, gente. Não dá para levar maquiagem, babyliss, né? Não dá para levar. Então, vou compartilhar para vocês o que eu pensei que eu ia levar na minha mochila. Posso? Eu pensei assim, já que eu vou correr, eu levaria 2 coisas essenciais.
água e alimento. Porque eu não sei se você falou outra coisa. Alguém falou outra coisa, porque eu de verdade não consegui pensar em outra coisa. Bateu como se tivesse acertado, né? Mas não acertou não. Pode estar falando outra coisa como se tipo, sei lá, né? Vai que... Alguém falou outra coisa? Falou o quê? Creme para dermatite, exato. Enfim, ele sabe das necessidades dele. Foi bem específico, muito obrigada. Tá vendo que não tem resposta certa? Não tem. Para ele, creme para dermatite é essencial. Enfim, mas eu pensei em levar água e a comida mesmo, porque eu não quero morrer nem de fome e nem de sede, né? Importante. E quando a gente está falando dessa corrida, que não é uma corrida literal, ninguém vai sair correndo, a gente está falando da corrida espiritual. E para a gente correr espiritualmente, a gente precisa de uma coisa: a palavra de Deus. Não tem como a gente começar essa corrida e a gente ir persistir e vencer se a gente não caminhar com a verdade, com a palavra de Deus. O nosso guia, isso aqui é água e pão, certo? Então, eu vou pedir aqui para a Maricuco colocar aqui na minha... Porque não dá, desculpa. Coloca aqui. Eu vou levar na minha mochila o meu essencial, tá? Mas, enquanto o Maricuco está colocando aí o meu essencial... Ai, Maricuco, meu cabelo. Perdoada. Enfim, enquanto a gente está caminhando nisso, algumas vezes a gente carrega coisas que não são necessárias. E esse é o nosso problema. Esse é o ponto-chave. Tem gente que está carregando pesos desnecessários que faz aqui, ó, tornar difícil a caminhada. E aí a gente vai discutir alguns desses pontos que eu destaquei. São alguns, existem vários, que a gente luta nessa corrida, que a gente enfrenta. O primeiro ponto que eu coloquei são as preocupações da vida. E aí, o que são essas preocupações da vida? Depende. Para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra, certo? As preocupações da vida, que talvez acho que muitos de nós, se já não enfrentou, vai enfrentar talvez, o que eu vou fazer na minha vida? Qual curso eu vou fazer? Qual empresa eu vou trabalhar? Será que eu vou passar no vestibular? Misericórdia, essa era a pior das questões da minha vida. Será que eu vou passar no vestibular? Chorava, Senhor da glória. E a gente vai se preocupando com o futuro, a gente vai se enchendo de coisas, e por isso a Rebequinha vai trazer um peso aqui, que significa o peso vou até prender meu cabelo. O peso da preocupação e das ansiedades. Porque a palavra de Deus, lá em Mateus 6, diz assim, eu vou ler. Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? E aí, nessa versão, essa é a NVI, mas tem versões que, ao invés dele falar preocupação, ele fala as ansiedades. E, gente, a gente está no meio, a gente está num tempo muito difícil. Muito difícil. É você olhar para o lado que você encontra uma pessoa que está com um transtorno de ansiedade, que está imerso em preocupações e que está tipo assim, eu já não tenho mais esperança. Eu já nem sei mais o que vai ser da minha vida. E isso é um peso, porque não é para a gente estar carregando. A palavra de Deus, acabei de ler, diz assim, não se preocupem nem o que comer e nem o que beber. Não é nosso trabalho ficar pensando no amanhã, porque o amanhã, quem garante, é o Senhor. E por isso o segredo aqui é a confiança em Deus. Eu confio que o Senhor, Ele sabe do meu futuro e eu não preciso me preocupar com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir, qual curso eu vou fazer, se eu vou namorar, se eu não vou namorar, que sei lá o quê, que sei lá o quê. Não preciso, porque o Senhor é que garante. E aí, o próximo ponto que eu vou trazer é a culpa. Então, a gente... às vezes peca, às vezes não, né? Várias vezes. Mas, às vezes, a gente carrega um outro peso, Rebequinha, que é a culpa. Que o Senhor não nos deu culpa. O que a palavra de Deus fala? Então, reconheci diante de ti o meu pecado. O salmista fala assim, então reconheci diante de ti o meu pecado. Vixe, está pesado mesmo, tá?
e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Então a gente tem um Deus, nós confiamos num Deus que Ele toma a nossa culpa assim, e fala assim, ó, eu perdoo os seus pecados. É um Deus que chamou, separou a gente, separou heróis da fé, limitados, pecadores, mas mesmo assim o Senhor nos quis e nos escolheu para andar essa corrida, para caminhar nessa corrida com os olhos fixos em alguma coisa. Ó, tem alguma coisa que eu vou receber. Mas a culpa nos impede da gente caminhar com leveza. A gente para de entender o sangue, o sacrifício de Jesus, que Ele deu acesso e falou assim, se arrependam, confesse os seus pecados uns aos outros e eu te perdoarei. Então a gente não pode carregar a culpa, tá certo? Gostei. Próximo ponto, distrações. Meu Deus, essa aqui é forte. Por quê? A gente tem isso aqui, ó, na mão, que é o maior veneno de todos. Por quê? A gente já está aqui com peso, né? Inclusive, pode trazer mais um peso. A gente já está aqui com peso. E aí, o que a gente faz? A gente já está cansado do dia e tal. O que a gente faz? A gente deita na cama, pega o celular e finge que nada aconteceu na vida. E fica lá, ó. Nada aconteceu. E aí a gente fica dando risada com o TikTok, que apareceu uma coisa. E depois a gente chora. E depois a gente sorri. E aí vai ficando pesado. Porque ao invés de eu ir para a cruz, falar assim, Senhor, o meu dia foi muito difícil. Eu estou muito cansada. Eu já estou carregando um peso aqui muito grande. Me ajuda. A gente cria um atalho. A gente não está mais no foco do caminho e da corrida. A gente cria um atalho, uma viazinha ali, ó, que vai nos dar um alívio momentâneo, um alívio falso, não é um alívio verdadeiro, porque eu ainda estou com peso aqui e eu ainda estou me enchendo de mais peso, que é a distração. Isso aqui é se distrair do real lugar que você deve chegar. Cuidado, cuidado. Pode ser uma bênção, é uma bênção, mas também é uma distração. Lembrem-se, primeiro as coisas do reino dos céus, depois as demais coisas serão acrescentadas. Então buscai o Senhor, confie que Deus tem um alívio para você no final do dia, que Ele tem uma palavra. E aqui eu já deixo um questionamento, quando você vai orar e ler a Bíblia, você entra no seu quarto com expectativa de que o Senhor vai falar com você? De que o Senhor tem uma resposta para as suas questões? Ou você só espera esse momento aqui no sábado, de 15 em 15, ou talvez 1 ou 2, não sei, alguém chegar para você e falar assim, o Senhor manda te dizer. Jesus deu livre acesso para a gente poder entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e falar, Senhor, aqui as minhas cargas. Aqui as minhas dificuldades, aqui a minha ansiedade e as minhas preocupações. Eu confio em Ti, porque os tempos estão difíceis e eu preciso do Teu alívio. Gente, isso aqui é um lembrete do que todos nós sabemos. Nós temos um Senhor, o Senhor para falarmos com Ele, para chorarmos aos pés dEle e falar assim, Deus, eu preciso do Senhor, eu sou fraca. Eu sou fraca, mas o Senhor propôs uma corrida e eu preciso terminar essa corrida porque há uma recompensa e eu quero alcançar. E a gente só alcança se a gente não se distrair, não criar atalhos. Outro ponto, amizades. Isso aqui, gente, essa aqui pega. Porque amizades, ela é uma coisa que a gente precisa. Ela pode ser uma bênção e pode ser um terror. E a gente precisa pode vir, Rebequinha. A gente precisa se posicionar nas nossas amizades e escolher elas de maneira correta. Quando eu era mais nova, né, estava no colégio, eu tinha umas amigas e tal, e elas estavam correndo a corrida comigo. Tá, parará, vamos lá. E aí, em um momento, elas tiveram algumas distrações. Algumas outras amizades que não estavam correndo a corrida com a gente, chamaram a atenção. Tem uma coisa aqui para te mostrar. Tem uma coisa aqui. E o que são essas coisas? Um amigo que está chamando para festa, um amigo que está chamando para beber, um amigo que está chamando você para ver coisas que você não deve ver, assistir coisas que você não deve assistir,
ficar com fulaninho, sei lá o quê, fazer aquilo que você não deve. Quem corre a corrida mantém o olho fixo no alvo. Todas as coisas são distrações. Então, em um momento da minha vida, as minhas amizades estavam correndo em ritmos diferentes, estavam indo por outros lugares. O que eu fiz? Eu precisei me posicionar. Gente, eu fiquei sozinha no colégio. Era eu e a palavra de Deus. Literalmente, eu parava no intervalo. Às vezes eu lia a Bíblia quando os meninos não estavam jogando futebol, porque os meninos eram meus amigos. Então, quando os meninos não estavam jogando futebol... Não, quando os meninos estavam jogando futebol, eu estava lendo a Bíblia. Mas se os meninos estavam livres, a gente jogava um totó, fazia alguma coisa. Mas o que acontece? A gente precisa se posicionar. Precisa se posicionar e entender, mesmo que as pessoas que estavam correndo comigo não estão mais, eu não vou. A gente precisa selecionar as pessoas que andam conosco, porque ou eles vão nos levar para longe, ou a gente vai falar assim, ó, aqui já é o meu limite, o princípio eu não abro mão e eu sigo o rumo da minha corrida, eu continuo. E só para trazer assim um spoiler da vida na frente, né? Anos depois, essas amigas que se distraíram durante a corrida, elas se arrependeram, não carregaram a culpa, se arrependeram e voltaram para a corrida. E estamos correndo aqui juntas. Então, assim, às vezes é um momento que o Senhor fala assim, ó, você precisa afastar de fulaninho e fulaninho. E às vezes você precisa crer, às vezes não, sempre. Você precisa crer e confiar que Deus tem o melhor para a sua vida. E se Ele está pedindo isso, é o melhor. Porque você tem uma corrida para terminar. O próximo peso... Ixi, Jefinho, você consegue passar? Não, pulou muito. É a falta de perdão. A falta de perdão é uma coisa que é muito perigoso. Por quê? Às vezes acontece alguma coisa aqui na igreja, né? Às vezes você sabe que Jefinho falou de você, ou que não sei quem falou de você, e ocorrem umas coisas dessas, e a gente fica triste. E é normal, tá pesando, literalmente. Deus me livre. E aí, você fica com o coração envenenado. Porque quem é que quer saber que alguém falou de você, falou mal, né? Ou que está criando fofoca, coisa que não existe. Ninguém gosta disso. E aí a gente vai envenenando o nosso coração, seja no ambiente da igreja, seja em qualquer outro ambiente. A falta de perdão envenena o nosso coração. A gente tem que tomar cuidado com isso. E aí, em Marcos 11, 25 e 26, olha o que a palavra de Deus diz sobre perdão. Olha que importante é perdoar os outros. Fala assim, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe seus pecados. Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Meu Deus. Imagine, a palavra de Deus diz, mais uma vez que eu fiquei impactada, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Então, é assim, você perdoa e o Senhor perdoa. Você perdoa, porque entenda, nós somos falhos, nós erramos também. Machucou. O que nós precisamos fazer? Chega para a pessoa e fala assim, ó, eu fiquei chateado com isso que você fez comigo, me machucou, doeu. Mas eu preciso te perdoar. Eu entendo que é uma coisa, perdão, gente, não é uma coisa que você faz nem para o outro, sinceramente. É uma coisa que você faz para si mesmo. Porque você carregar o peso da falta de perdão é uma coisa muito dolorosa. Vai sair caro, vai custar caro para você nessa corrida que você está querendo trilhar. Até porque aqui mesmo está dizendo que se você não perdoar, como é que Deus, né, vai aí... Assim, Deus é perdoador, mas Ele está querendo que você libere esse perdão. Então, é assim, o que nós fazemos? Senhor, me ajude a perdoar. Porque me machucou muito, aquela pessoa falou de mim, me machucou muito. Eu não sei nem como entrar na sala de aula depois disso, porque realmente ele falou uma coisa que me machucou. Mas me ajude. Quantas vezes eu orei isso? Quantas vezes eu falei assim, Senhor, me ajuda, eu não consigo perdoar essa pessoa. Doeu muito e doeu em mim. Então, graças a Deus, nós temos um Pai que nós podemos confiar para pedir ajuda, para Ele ajudar até no que nós precisamos fazer, que é perdoar.
O próximo peso, está acabando os pesos, graças a Deus, porque a coluna está doendo, é a ausência de propósito. Isso aqui é uma coisa que faz muitos desistirem da corrida. Por quê? Quem não sabe pelo que está correndo, vai correr para onde? Não sei. A Rebequinha está organizando a mochila para encaixar tudo. Mas nós precisamos saber pelo que nós estamos correndo. Nós precisamos saber por que nós estamos correndo e o que nos espera no fim dessa corrida. Tem uma esperança. Existe uma esperança. E nós podemos alcançá-la. Então, gente, Deus, Ele tem um propósito para a sua vida. Se não der, tira uma coisa. Deus, Ele tem um propósito para a minha vida, para a sua vida, para a sua vida. Como a gente leu em Hebreus 1, há uma corrida que nos foi proposta. E nós precisamos correr, certo? Nós precisamos entender o que nesse caminho nós vamos fazer. Porque Sofia vai fazer uma coisa. Luiz vai fazer outra. Teteco vai fazer outra. E aí, se eu ficar olhando para... Se eu não sei o que Deus me chamou, para que eu estou aqui nessa terra, eu vou olhar para Luiz e falar assim, nossa, o que Luiz está fazendo é legal. Acho que eu quero correr aquilo ali. E não foi a corrida que o Senhor propôs para mim. E o problema é que a gente começa a se comparar quando a gente não sabe por que Deus nos chamou, para que Deus nos chamou, por que nós estamos nessa terra. Por isso que nós precisamos demais do Senhor. A gente precisa demais de Deus, porque quem revela a nossa verdadeira identidade, quem revela o motivo pelo qual nós estamos correndo essa corrida é o Senhor. O que está nos esperando? O que eu devo fazer enquanto eu corro? A gente precisa do Senhor e a gente precisa entender isso aí. A ausência de propósito é algo que nos distrai, que nos tira do caminho do Senhor e dá peso, porque a gente não está mais correndo linearmente aqui assim. A gente está correndo assim, uma hora eu vou para cá, aí outra hora eu vou para cá, e a outra hora eu vou para lá, e aí eu não estou indo para lugar nenhum. Você entendeu a ilustração, o que é a ausência de propósito? Por isso que nós precisamos saber a nossa identidade e nosso propósito em Cristo Jesus. Porque nem nós mesmos, sozinhos, vamos entender a nossa identidade. E aí, a última coisa, o último ponto é a falta de relacionamento com Cristo. Esse aqui é o mais pesado. Esse aqui eu digo que não tem nem como você sair, dar o start da caminhada se você não tem um relacionamento com Cristo. O relacionamento com Cristo é o essencial. É a água e o pão que eu coloquei. A primeira coisa que eu coloquei aqui na minha mochila. A falta de relacionamento com Cristo, a falta de uma intimidade com o Senhor, a falta de você entrar no seu quarto, orar, ler a palavra, renovar, estar aqui, em comunhão, recebendo do Senhor. A falta disso faz você parar. Dá peso demais. Tem um versículo que eu amo esse versículo, que ele fala assim, o Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. Esse versículo é uma oração, muitas vezes quando meu coração está querendo colocar pesos na mochila durante a corrida, eu olho para esse versículo e eu falo, Deus, eu me lembro assim, é o Senhor que vai me guiar, eu não preciso me preocupar. O Senhor sabe o melhor caminho para a minha vida, eu não preciso ficar ansiosa. O Senhor vai me dar conselhos, Ele vai me mostrar com quem eu devo caminhar nessa trilha. Eu não preciso temer. E o Senhor vai cuidar de mim. Glória a Deus que eu tenho o Senhor para confiar no meio de tempos tão conturbados e tão difíceis. Eu tenho o Senhor que cuida de mim. Esse Deus que vê o que o ser humano não vê, esse Deus que planeja caminhos muito maiores, muito melhores, que a gente não pode nem pensar e imaginar, é esse Deus que cuida de nós. Meu Deus, que alegria, que prazer, que deleite eu posso ter no Senhor, porque eu entendo que é Deus que cuida de mim. Mas a falta de relacionamento também me deixa doido, porque a falta de relacionamento com Cristo vai me dar mais pesos ainda de todos esses que a gente viu agora. Vai me dar culpa,
vai me dar preocupação, porque eu não tenho Deus que está cuidando, tipo assim, não estou sabendo que Deus está cuidando de mim. Eu ando com os olhos aqui nessa terra. O que eu preciso fazer agora, para onde eu vou, tal. E aí a gente vai levando mais peso ainda. Por isso que esse aqui é o último que eu deixei, porque para mim é o vital. Não tem como. Então, depois de tudo isso, a gente cansa. E agora, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer mediante tantos pesos que nós estamos carregando? Eu queria que você refletisse de verdade, porque estamos numa corrida aqui ilustrativa, mas é você entender que essa corrida é a sua vida. É o que o Senhor propôs para você nessa terra, é uma missão. Em tempos difíceis, porque a palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições, certo? Então nós entendemos que nós vamos ter dificuldades, que nós vamos enfrentar obstáculos. Mas o que fazer para não cansarmos? O que fazer quando a gente cansa? E aí, voltando para Hebreus 12, ele fala assim, mais uma vez o 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Olha aí o que ele está falando. Para que vocês não se cansem e não se desanimem, pensem bem em Jesus, porque ele suportou uma oposição gigantesca. E a gente tem um sumo sacerdote que compadece, que ele sabe as nossas fraquezas e ele se compadece com as nossas dores. O que é se compadecer? Ele tem empatia. Ele olha e fala assim, eu entendo, minha filha, que você é fraca e você precisa de mim. Eu entendo, meu filho, que você precisa de um treinador espiritual e não um treinador daqui da terra para completar essa corrida. E ele fala assim, Jesus nessa corrida, né? Ele que pense bem nele. Porque na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Porque Jesus derramou o próprio sangue na luta que ele estava enfrentando para vencer essa corrida. Ele resistiu até sangrar. Como eu não vou olhar para ele e falar assim, Senhor, eu preciso do Senhor, me ajuda a continuar, porque o Senhor conseguiu. E aí Hebreus 12 me ensina a fazer o quê? A tirar a mochila e a colocar diante do Senhor, diante da cruz. Eu não mais preciso carregar um peso, porque o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. E eu tenho um Deus que conhece as minhas dores, que sabe das minhas dificuldades, que sabe das minhas preocupações e das minhas limitações. E Ele disse assim, filha, entrega a mim, dá para mim todo o peso, porque esse peso não é seu, essa função não é sua. Então a resposta é, quando estamos cansados, o que faremos? O que faremos? Hebreus 12, o autor de Hebreus diz, primeiro, a gente livra de tudo que nos atrapalha. Então, eu tirei a mochila, estava me atrapalhando de correr. Outra versão diz, assim, livramos de tudo que, ao invés de atrapalha, ele diz de tudo que nos torna vagarosos. Ou seja, a gente está correndo lá, mas se a gente ficar pegando peso, a corrida vai ficar mais devagar. Ninguém vai correr da mesma forma, com peso e sem peso, certo? Então, a gente precisa primeiro livrar daquilo que nos atrapalha. Livrar do pecado que a gente fica, às vezes, aquele pecado de estimação, a mentira, não sei, aquilo que o Espírito Santo já incomodou no seu coração, já te revelou, e você precisa se livrar. Se livre. Conselho. E o que mais? A gente precisa olhar para Jesus.
pensar bem em Jesus. E a gente só medita em Jesus, a gente só pensa em Jesus quando a gente tem um relacionamento íntimo com Ele. Porque a gente coloca a plantinha lá e vai semeando. Todo dia que a gente vai entrando no quarto, a gente vai lá e semeia, põe água. E a gente vai nutrindo um relacionamento com Cristo. Porque qualquer tipo de relacionamento precisa nutrir, precisa você ver a pessoa, falar, e aí, como é que você está? O que você tem para falar para mim, né? Uma conversa. Você precisa nutrir suas amizades. Assim mesmo é com o Senhor. Você precisa nutrir o relacionamento com o Senhor. Você precisa ir para o quarto, fechar a porta, ler a Bíblia, orar, meditar na palavra de Deus e pensar bem o que o Senhor falou. Uma coisa que eu faço muito todo dia de manhã eu acordo e eu abro a palavra de Deus e eu leio no mínimo um capítulo. E eu tento trazer a minha memória durante todo o dia, seja esse capítulo, seja qualquer outra parte da Bíblia, para que eu suporte os tempos difíceis. Porque não vai ter como suportar as pressões que a gente está rodeado, se a gente não estiver com Cristo. Você confia no Senhor? Você confia que você tem Jesus perto de você, para te ajudar a você se livrar desse peso, a você correr essa corrida e a você vencer? Você tem esse Jesus, você conhece esse Jesus, você nutre esse relacionamento com Jesus, você tem nutrido? Ou você é um crente só de domingo, ou você é um crente só porque seu pai é crente, ou você só sabe da Bíblia porque alguém contou uma historinha para você. Precisamos do Senhor, gente, precisamos do Senhor. Para a gente não cansar, para a gente não desistir, para a gente não sair do caminho e a gente perder a recompensa que a gente tem disponível. Temos uma corrida, vamos correr. E aí, já finalizando, pode, se quiser tocar, a banda vir, se posicionar. Mas esse versículo é imprescindível para a gente pensar. Ele diz assim: mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, porque eu tenho um Deus a quem eu posso recorrer, a quem eu posso confiar, uma torre segura, um lugar seguro, que Ele vai virar e vai falar assim: vai para a direita, Sofia, vai para a esquerda. Agora não é tempo de falar. Agora não é tempo de você caminhar com essa pessoa. Agora é tempo de você orar. Larga o celular, fecha a porta, vai orar, recorra a mim. A esperança é viva. O Senhor está te esperando para você ter um encontro verdadeiro com Ele. Crie expectativa na presença de Deus. Crie expectativa para que você possa realmente terminar essa corrida. Como o doutor falou, e a Bíblia está falando aqui para a gente pode ir longe, gente. O objetivo é a gente correr e não se cansar, porque a gente tem o Senhor. E aí você me pergunta, tá, mas já que eu confio no Senhor, não vou ter tempo difícil? Já que eu confio no Senhor, não vou ter preocupação? Na verdade, isso é um exercício cotidiano que a gente precisa fazer. Hebreus falou que a gente precisa pensar bem nele, naquele que suportou. E às vezes a nossa mente viaja. Às vezes a gente está no dia e a gente vai pensando em milhares de coisas e a gente se distrai. Mas a gente tem o Senhor para nos lembrar: ei, aqui estou. Você não precisa mais se cansar, você não precisa mais se fadigar. No mundo a gente vai ter aflição, o mundo vai ser difícil, mas confia, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Não mais estamos correndo atrás de coisas que se vão, atrás de coisas que se perdem, como qualquer outra pessoa que está aí no mundo caminhando. A gente tem uma esperança viva, Jesus Cristo. A gente vive para Ele e é por Ele. A gente canta isso, a gente declara isso. Será que nós estamos realmente confiando que nós temos um sumo sacerdote, que a gente pode correr e a gente não vai se cansar, que a gente pode se renovar quando a gente cair, que a gente pode se deleitar e entregar? Deus é nosso amigo, Ele é nosso Salvador, Ele está próximo.
E eu queria convidar agora você a se levantar. Pode ficar de pé. E agora, nesse momento, eu queria que você abaixasse a cabeça, fechasse os olhos novamente. Eu tenho 2 convites, na verdade, essa noite. 2 convites. E eu oro que o Senhor realmente esteja ministrando sobre o seu coração nessa hora e mostrando os pesos que você tem carregado, para que você seja corajoso e entregue ao Senhor, com confiança de que mesmo nos tempos difíceis há uma esperança. Há um amigo próximo que quer te ajudar, que quer te dar alegria, quer te dar alívio. O primeiro convite que eu quero fazer nessa noite é para aqueles que não começaram a corrida ainda. Para aqueles que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. E não entenderam ainda que Ele é o seu amigo. Hoje o convite não é meu, mas é do Senhor, para você que ainda não tem o Senhor não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele está aqui, Ele morreu na cruz pelos seus pecados. Ele já fez o maior ato de amor que alguém poderia fazer. E Ele quer hoje te convidar a falar assim: filho, entregue a sua vida a mim, porque eu te guiarei, eu cuidarei de você, eu vou te dar esperança e alegria e renovo. Há uma corrida para você correr que foi proposta. Venha, aceite, vamos correr juntos. Por favor, fechem os olhos. Agora não é um momento para a gente estar olhando, não é para ser intimidador esse momento. Mas se você ainda não entregou sua vida para Jesus, vem aqui na frente para a gente orar por você. Nós queremos celebrar esse momento importante. Essa é uma decisão, é a melhor decisão, a maior decisão da sua vida, entregar a vida a Jesus. E o segundo convite que eu quero fazer agora nessa noite é para você que se percebeu em um desses pontos. Senhor, eu estou carregando culpa no meu coração. Senhor, eu estou carregando falta de perdão no meu coração. Senhor, eu estou carregando muitos pesos que não é para eu carregar. Me ajuda. Então, o segundo convite é para você vir aqui na frente para a gente orar por você. Para você que quer entregar os pesos que tem tornado você vagarosos nessa corrida. Nós precisamos correr para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amigo fiel, torre segura, fortaleza, presente em tempo de angústia. Esse é o nosso Senhor. E Ele está aqui hoje querendo pegar esse fardo. Então agora eu vou deixar o louvor estar ministrando. E você que se identificou e que você quer entregar realmente, pode vir aqui na frente que nós vamos estar orando por você.